começar a semana. Tudo azul, Luquinha? Tudo azul, é verdade, né? Tô todo azul. Parece que eu tô de macacão, né? Mas não é. Ele dá continuidade, parece que você fica mais magro, sabia? Ah, que bom, vou usar todo dia então. Gostei. Esse é o uniforme dessa semana. Gostei. Oi, gente, bora começar a semana, segunda-feira, com a graça de Deus, sempre alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Muitas vezes a gente fica desesperado, né? Confie mais na sua intuição do que naquilo que muitas vezes você ouve ou que você vê. Porque quando a gente confia na nossa alma, é a palavra de Deus tocando aqui o nosso coração. Confia nela. Ó, Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, a Caixa começa a pagar nesta terça-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para novos brasileiros. E atenção, só mais 15 dias para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2020. Participe com a gente, converse durante o programa. À vontade mesmo, inclusive, para participar do sorteio. São 3 super kits. Um tem produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Autovip. Um outro cheio de produtos do Café Brasileiro. E também um super kit Tarumã. Para você participar é muito fácil. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as fotinhos e aí você já concorre. Bora aprender bastante? Hoje é dia de dicas de saúde. Luquinha, eu quero mandar antes um beijo pro meu primo Nenê. O Nenê deve ter uns 10 metros de altura só. Beijo, primo. Ele tá lá em Caraguatatuba, ligou de manhã. Um beijo no seu coração. Luquinha, muita gente fala assim, eu tenho enxaqueca ou a minha dor de cabeça é constante. Qual que é a diferença de sintomas? Será que existe ou não? Também quais os perigos para você que está em casa, que de repente tem aquela dor de cabeça que não passa, fica, sabe, Sol? E você não faz nada. Pois, coronavírus dá sintoma? Não sei. Eu li um negócio, me lembro de comentar com você do coronavírus. Bom, a gente vai tirar as dúvidas com ele, que é neurologista da Unimed de São José dos Campos, o doutor Alexandre Marques. Muito obrigada, doutor, por estar conosco aqui hoje, viu? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lu. Bom, obrigado pelo convite. Ok, doutor, muito obrigada. Doutor, antes da gente entrar com as perguntas, sempre tem aquela enquete, Luquinha, né? Você de casa pode participar, @falando nisso Band, entre no nosso perfil, aqui em cima nos stories, você responde pra gente. Você tem dor de cabeça toda semana? Olha só, Sol, 65% diz que sim. E toma remédio para dor de cabeça sem prescrição médica? 71% diz que sim. Qualquer pergunta ligada a esse assunto, então, dor de cabeça, enxaqueca, só manda nessa caixinha de perguntas que a gente responde durante o programa. Tá aqui o nosso WhatsApp também, né, Luquinha? Você pode mandar seu vídeo também, que a gente coloca aqui no ar, tá? Doutor, eu falei do coronavírus e li, é isso que eu queria comentar, Luquinha. Eu li hoje pela manhã em alguns sites que encontraram na China uma mutação, ou seja, uma transformação do coronavírus. Ele mutou, ele já se transformou, danadinho. Quem está acometido pelo coronavírus ou o primeiro sintoma também pode ser uma dor de cabeça meio diferente, doutor? Solange, boa tarde. Boa tarde. Exatamente, pode ser sim. A cefaleia ou a dor de cabeça que é uma coisa igual a outra, né? A gente chama no meio médico de cefaleia, o que é dor de cabeça para os leigos. Então a cefaleia é um sintoma muito comum, está presente em mais ou menos aí 30% dos pacientes que desenvolvem o coronavírus, né? A gente tem visto na nossa prática, no nosso dia a dia, que está presente em mais que 30% até, mas os estudos que a gente tem até agora falam isso pra gente. Febre é o sintoma mais comum do coronavírus, mas cefaleia é bem prevalente também. Olha só, então dor de cabeça precisa ficar atento também, Luquinha. Gente, quando o assunto é dor de cabeça, tem tanta pergunta, né, só porque realmente é um assunto que acaba bombando, mas infelizmente muita gente tem. Então a gente está falando de dor de cabeça e enxaqueca, doutor, e a querida quer saber qual que é a diferença dos dois, entre enxaqueca e dor de cabeça. Tem diferença? Então, Lucas, é o que eu acabei de dizer. Cefaleia e dor de cabeça, pra gente é a mesma coisa, né? E cefaleia é sintoma de qualquer tipo de doença sistêmica. A maior parte das doenças sistêmicas, elas podem se apresentar como cefaleia, sendo um sintoma inaugural, sendo um sintoma no decorrer da doença. Então, é muito comum que o paciente tenha uma doença sistêmica e ele apresente a cefaleia. Agora, a enxaqueca é uma doença específica, uma doença primária do sistema nervoso central. A dor de cabeça é o principal sintoma da enxaqueca, mas enxaqueca não é só dor de cabeça. Enxaqueca tem
uma miríade de sintomas, tem um conjunto de outros sintomas que o paciente apresenta. Por exemplo, sonolência, irritabilidade, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, alteração do sono. Então, em que a cefaleia é o principal sintoma, mas não se restringe apenas a isso. Ok. Luquinha, chegou a perguntinha de vídeo? Tem sim, vamos ver? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de saber se as dores na coluna podem causar enxaqueca. Obrigada. Beijo, Regina Célia. Doutor. Dores de coluna normalmente não se manifestam como enxaqueca, mas qualquer estímulo que o paciente venha apresentando de dor crônica pode, por exemplo, deixar a pessoa mais irritada, pode tirar o sono, pode deixar o emocional mais alterado. E, obviamente, que todos esses fatores são fatores que servem como gatilho para uma crise de enxaqueca. Então, enxaqueca ela pode aparecer em qualquer evento estressor que seja crônico e contínuo na vida de um paciente. Ok, então. Tem algumas mulheres perguntando aqui, viu, Luquinha, por que antes do período menstrual, antes de menstruar, algumas sentem uma dor de cabeça insuportável? Já a gente responde outras perguntas ligadas a esse assunto também, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. A Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã a primeira parcela do auxílio emergencial para aquelas pessoas que só agora tiveram os cadastros aprovados. Nós vamos saber todos os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso, Sol, cerca de 4.900.000 brasileiros devem receber o auxílio emergencial nesta terça-feira. Ainda não existe, Sol, nenhum tipo de previsão para o pagamento da segunda parcela para esses beneficiários. Nós vamos agora até São Paulo. Quem tem mais informações é o repórter Mark Figueiredo. Lembrando que são aquelas pessoas que estavam com o nome lá no cadastro e estavam esperando a aprovação do governo federal e só agora veio essa aprovação. Você lembrou que começa o pagamento amanhã e na quarta-feira prossegue. Então amanhã são para os nascidos de janeiro a junho e aí quando for na quarta-feira o pagamento para os nascidos de julho a dezembro. É importante a gente frisar aqui que esse pagamento vai ser no aplicativo digital criado pelo governo federal justamente para cair esse auxílio emergencial dos R$600. Ou seja, não adianta você ir a uma agência da Caixa Econômica porque você não vai poder fazer o saque de imediato. Claro, você pode usar esse dinheiro para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. Agora, o saque mesmo, aí só a partir do dia 6 de julho. Ou seja, só a partir do dia 6 do mês que vem, seguindo aquela ordem ali do calendário, do aniversário. Dia 6 para os nascidos em janeiro, dia 7 para os nascidos em fevereiro e assim sucessivamente. Bom, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar o lançamento de fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal neste final de semana. Israel, então, a partir de agora está proibido protesto sem que haja um aviso ou liberação em Brasília? É isso mesmo, Solange. Esse foi um decreto feito pelo governador do Distrito Federal que proibiu qualquer manifestação em frente, próximo ou até mesmo ao lado da esplanada dos ministérios. A Ibanez Rocha determinou o fechamento do local após manifestantes subirem o tom dos últimos protestos. A repórter Carolina Vilela, direto de Brasília, tem mais informações. No sábado, o grupo chamado Os 300 do Brasil, que apoia Bolsonaro, tentou invadir áreas restritas do Senado. Os manifestantes chegaram a subir em uma área lateral. O protesto era contra o Supremo e a ação do governo do Distrito Federal, que desmontou o acampamento do grupo. À noite, um grupo de cerca de 30 manifestantes foi até o Supremo Tribunal Federal e lançou fogos de artifício em direção ao prédio. Olha aí, olha o ângulo dos fogos! Olha aí, seus bandidos! Supremo dos infernos! Em
Em nota, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, disse que o tribunal jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça, seja ela velada ou direta. Este domingo, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de calúnia e injúria. Ex-funcionário do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renan Sena foi detido após divulgar vídeos com ofensas aos ministros do Supremo, ao governador Ibanez Rocha e a parlamentares. A partir de agora, para realizar protestos na esplanada, organizadores precisarão avisar com antecedência e ter a autorização da Secretaria de Segurança Pública do DF. Uma última notícia, Luquinha. A Polícia Federal fez hoje pela manhã uma operação em Ilhabela. Israel, qual foi o foco dessa investigação? É isso, Solange. Até o momento, os policiais estão em Ilhabela, na prefeitura, e de acordo com as primeiras informações, acontece agora uma operação no litoral norte paulista com o objetivo de recolher registros a respeito da contratação por parte, principalmente da prefeitura de Ilhabela, com uma empresa privada de segurança armada para atuar em postos fixos públicos ao longo de todo o arquipélago. De acordo com a última informação que foi passada agora da Polícia Federal até a nossa produção de jornalismo da Band Vale FM, são 3 pontos em que estão em operação no arquipélago, ou seja, em Ilhabela. Os bairros Santa Teresa, a região norte do município e também o bairro da Vila. O contrato que está sendo analisado, Solange, tem um valor de cerca de R$102 mil. Ok, muito obrigada, Israel. Bora falar sobre as estradas, então. Olha que interessante. Estava vendo aqui só o site que a gente coloca aqui para o pessoal ver estradas da Tamoios, Israel. E no quilômetro 47, põe para mim, por favor, Igor, só para o pessoal de casa ver junto comigo. Tem sol. No quilômetro 51, começa a chuva, e quilômetro 80, que já é lá embaixo mesmo, em Caraguá, tá o tempo fechado com chuva. Travou? Agora é com olha chuva. Só. Olha. Chuva, chuva, chuva. Então, esse é um toque que a gente tem que dar para quem vai pegar Tamoios hoje também, né, Israel? É isso mesmo, Lucas. Tem muita chuva no trecho de serra. Desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, o motorista já encontrava dificuldade na rodovia dos Tamoios. O que dificultou mais ainda agora há pouco, meio-dia, foi uma chuva intensa que aconteceu entre Paraibuna e Caraguatatuba. Agora chove bastante, como você citou, no trecho de serra, a partir do quilômetro 70, que é bem o trecho das curvas ali da rodovia, onde desce em direção a Caraguatatuba, está com o tempo bem fechado, muita chuva para quem desce em direção a Caraguá ou sobe em direção a São José dos Campos, mas mesmo assim, Lucas, as obras continuam lá no quilômetro 64. Para quem segue pela rodovia Presidente Dutra, problemas nesse momento sentido Rio de Janeiro. Quilômetro 160 é a primeira entrada de Jacareí. O motorista vai encontrando obras de revitalização da via, 3 quilômetros de lentidão pela pista expressa. Lucas. Olha, aliás, esse tempo agora instável no litoral à tarde continua sol. Aqui no Vale e também na Serra, não. Sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Começar falando então de Campos do Jordão, máxima de 17 graus, pequena possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. Em Jacareí acontece o mesmo, Taubaté, máxima de 24 em Jacareí, 25 em Taubaté e Cachoeira Paulista. E no litoral norte, chuva sim, máxima de 24 em Caraguatatuba e Ilhabela. Bora ver a semana aqui em São José também, pequena possibilidade de chuva agora à tarde, máxima de 24, e aí você vê que a semana toda é sol entre poucas nuvens e a temperatura vai subindo, tanto que sexta máxima é de 27 graus. E está terminando o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2020. A gente relembra você no próximo bloco, e hoje aqui no programa também tem dicas da Ortovip ao vivo com o Dr. Otávio Fonseca. O inverno está chegando, o tempo está ficando um pouquinho mais frio e aumenta muitas vezes a sensibilidade no dente. Quer saber por quê? Daqui a pouco no programa Falando Nisso.